Olá, eu sou o Bruno Costa, sou psicólogo, trabalho com a psicanálise e tenho um grupo de pais e interessados em parentalidade, em gravidez, puerpério, desenvolvimento emocional de crianças, adolescentes. Esse universo inteiro eu discuto num grupo que acontece às terças-feiras de forma quinzenal e é também gratuito e online. E nesse grupo nós não deixamos as nossas conversas gravadas para que todos se sintam à vontade para compartilhar suas questões, suas dúvidas, possam se abrir, falar das suas particularidades, da particularidade de suas famílias, das crianças com quem trabalham. E ao final de cada encontro, eu sempre gravo um vídeo e posto aqui para compartilhar sobre aquilo que foi discutido. E no encontro de hoje, nós falamos sobre a adolescência, os desafios da adolescência, como mudam as coisas quando um filho se torna adolescente, entra ali na pré-adolescência, vai deixando a infância. Tantas coisas acontecem na adolescência. De fato, é muito desafiador. Tanto desafiador para os pais, quanto muito desafiador também para o próprio indivíduo que está entrando nessa fase da vida. Que, na verdade, muitas pessoas não consideram como uma fase do desenvolvimento, mas como uma fase de transição. É a transição entre a infância e a vida adulta. Esse limbo, esse momento em que você não é mais criança, mas ainda não é adulto, é um momento de muitos desafios, justamente por não ser mais nenhuma coisa e nem outra. A adolescência, ela é desafiadora tanto para a família desse pré-adolescente, desse adolescente, mas para o próprio indivíduo, justamente por uma série de novidades. E uma das novidades mais difíceis, de acordo com a psicanálise, são os lutos que são vividos. Para a psicanálise, o luto não é só a perda de um ente querido, a morte de alguém, mas qualquer tipo de perda, qualquer tipo de separação, qualquer perda que é significativa. Melanie Klein, uma autora da psicanálise muito importante, ela explica para nós que o luto vivido ao longo da vida, qualquer tipo de luto vivido ao longo da vida, nos coloca num lugar de reviver o primeiro e mais doloroso luto que já vivemos. O primeiro e mais doloroso luto que vivemos foi o desmame. Um dia você fez a sua última mamada. Um dia você esteve com o seio da sua mãe pela última vez. Um dia você tomou aquele tetê para nunca mais tomar de novo. A experiência emocional que o bebê vive nesse momento é uma experiência de luto, seu primeiro luto, sua primeira perda que é para sempre, sua primeira perda implacável. E ele elabora e desenvolve muito bem, graças a lidar bem, de forma saudável, com esse luto. E todas as experiências de perdas ao longo da vida, de formas mais, outras menos intensas, é uma revivência desse momento histórico da nossa primeira infância. E uma autora chamada Arminda Berastui, muito conhecida na psicanálise, ela fala sobre a adolescência como a vivência de uma série de lutos. Os lutos que o adolescente vive é porque muitas coisas da sua vida morrem para nunca mais voltarem. Um exemplo dessa vivência é a morte do corpo de criança. De repente, esse adolescente se torna uma pessoa estabanada, bate aqui, bate ali, quebra coisa, derruba coisa. Isso porque nem ele percebe ainda o próprio corpo que cresce, braços compridos, a menina desenvolve seio, vive a experiência da primeira menstruação, que é tão marcante, emocionalmente impactante, a transformação do corpo do menino, a transformação da voz, os pelos que surgem no corpo, a acne, tantas coisas vão acontecendo que esse corpo não é mais o mesmo. O corpo de criança morreu. O rosto bochechudo, fofinho, acabou. A voz doce de criança morreu. O corpo da infância morre, os pais da infância morrem, a própria identidade morre. Ele olha no espelho e já não vê a mesma pessoa. E elaborar um luto é compreender que aquilo que foi não volta mais e aprender a lidar com o que agora eu tenho, com o que substitui, de uma certa forma, a relação com aquilo que partiu. Aplicando esse luto a essa fase da adolescência, é justamente essa experiência que esse adolescente, agora nos próximos anos, vai ter que lidar. Lidar com o corpo, lidar com uma relação com a família, lidar com uma relação com a própria escola, uma relação com a vida e consigo mesmo e com o outro, como algo que foi e não volta mais, e ver agora o que a vida me oferece, quem eu sou a partir de agora. É um momento, portanto, de muitos desafios. A neurociência, tem um neurocientista que fala que o adolescente, ele vive... É como se ele estivesse ganhando um brinquedo novo. E como que é ganhar um brinquedo novo? Você explora, você descobre. O adolescente ele tem um brinquedo novo, que é o cérebro. Há coisas no cérebro dele que vão funcionar só agora. Então ele se abre para fazer questionamentos. Então a neurociência explica porque que um adolescente ele fica no quarto
um dia inteiro. E às vezes ele fica no quarto um dia inteiro sem fazer nada, pensando. Por quê? Ele tem uma capacidade de pensar diferente da capacidade que ele tinha. Ele pode pensar agora em coisas que ele nunca pensava. Na psicanálise nós podemos pensar isso, que é um momento em que esse adolescente, esse indivíduo, ele descobre que existe um mundo inteiro, um universo inteiro, além da própria casa, além da fronteira da própria família, existe um universo. Para a criança, o tudo da vida dela é a família, os pais, os irmãos, a casa, aquele espaço. De repente, essa criança que você é tudo para ela agora, não liga tanto para ficar com você, pede para dormir na casa de outra pessoa, gosta de passar mais tempo fora do que dentro de casa, gosta, parece que mais de outras pessoas, mais dos amigos do que de você. E isso assusta no que essa criança doce e maravilhosa se tornou. Na verdade, ele está numa transição da infância para a vida adulta. E não dá para se transformar em um adulto se os pais continuarem sendo tudo para mim. E é isso que está acontecendo com o seu filho. Para que ele amadureça, ele precisa descobrir que existe uma família. Nesse sentido, morrem os pais da infância, morre a casa, morre a família. Ele descobre todo um universo e vai aprender a lidar com esses pais agora com os pais de adulto. E entre ser pai de criança e ser pai de adulto, a gente vai ter que caminhar sendo pai de adolescente, que é uma mudança constante. Às vezes eu brinco que o que o adolescente fala não se escreve. Hoje ele fala que ele quer pintar o cabelo de rosa, as unhas de azuis, uma meia toda colorida com uma bota transparente e uma blusinha cor-de-rosa. Amanhã ele vai usar só preto. Depois de amanhã ele quer raspar o lado da cabeça. Depois ele não quer mais cortar nenhum pelo do corpo. E assim vai. Por quê? Porque ele está descobrindo, ele está testando. Então, se o seu adolescente, que era uma criança religiosa, que amava ir à igreja com você e ouvir histórias bíblicas, agora de repente pergunta se Deus existe ou não, não é porque ele está contra todos os princípios que você ensinou e jogando fora e ele enlouqueceu. Ele descobriu que ele pode pensar, ele pode perguntar, ele pode questionar. Não para negar os pais, não para negar os valores e tudo que aprendeu, mas para pensar sobre. E muitas vezes, para reafirmar aquilo que ele acreditava, ele vai precisar fazer perguntas sobre o que ele acredita, sobre o que a família acredita. Então calma, você não tem todo o investimento que você fez jogado no lixo. Apesar de ser um momento muito importante para cuidar, proteger, estar de olho, é um momento desafiador, mas que você pode respirar fundo. É uma fase. E do outro lado dessa travessia, para trás está ficando a infância. E ser pai de criança é maravilhoso. Do outro lado dessa travessia, você vai ser pai de um adulto. Você vai ser mãe de um adulto. Você vai ter um adulto dentro de casa ou saindo dela. E entre ter uma criança e um adulto, você vai ter que atravessar essa transição com calma, paciência e com o que com certeza você tem de sobra, que é amor por essa pessoa que você gerou ou que você de alguma forma é tutor. Se por um lado tem esse lado do adolescente que está passando por transição, por questionamento, por tudo isso, do outro lado tem os pais. E qual que é o papel da criação e da educação de filhos? Durante a infância, a gente chove regras para eles, para proteger, para cuidar, para pôr limite. E o próprio desenvolvimento emocional de um indivíduo depende de pais que dão amor, sim, mas que por amor colocam limites, porque limite é proteção, limite é cuidado. É dizer não, perto da escada você não brinca. Depois dizer perto da piscina só com um adulto. Na tomada você não põe dedo. Você não vai explicar como que funciona um choque elétrico, a eletricidade. Você não, dependendo da idade, não dá para explicar o que acontece se ele cair na piscina sem um adulto por perto, que ele não vai entender nada. Por isso, você só diz não. E porque ele é criança e confia em você, ele te obedece. Se o pai diz que não, é porque ele está me protegendo. Então a infância é muito desafiadora, porque você tem que falar, não, desce, sobe, não toca, não mexe, não faz isso, não faz aquilo. Você tem que estar o tempo todo desviando a atenção, olha pra cá, né? Há quem vai dizer, não fale não, e nada contra. Não é a palavra não, mas é por limites do que se deve fazer. Então alguém vai dizer, não vai falar, não põe o dedo aí, então você vai falar, põe o dedo aqui. Isso é forma de colocar limite também. Você está limitando as escolhas, nem tudo que ele quer, ele pode fazer na infância. Mas agora na adolescência, nenhum adolescente se conforma com um não. Se ele se conforma com um não, a gente está diante de alguém que a gente precisa observar mais de perto. Mas normalmente, num desenvolvimento satisfatório, na adolescência, o não satisfaz. Então só dizer, não quero que você ande com essa pessoa, não é suficiente. Mas você não quer por quê? Porque você é ruim, porque você é mau, porque você é autoritário, você quer a mim só pra você? Porque você não gosta das pessoas, mas você não me ensinou a amar as pessoas? Eu não posso ser a amizade que ela precisa? E todos esses argumentos que muitas vezes te calam. Esse é o momento da conversa, do explicar. Porque até então você colocou regras. Agora, na adolescência, você vai entregar para esse filho o que é maior do que as regras, que são os valores.
Os valores, eles sustentam as regras. As regras mudam, os valores não. Então a regra era que não se pode atravessar a rua sem segurar a mão de um adulto. Essa regra vai mudar. Ele não precisa mais segurar a mão de um adulto em determinado momento. Um dia esse filho vai precisar trocar uma tomada. Então a regra muda, não existe mais a regra não pode encostar em tomada. Um dia ele vai poder brincar na pista, dever nadar sozinho. A regra muda. Um dia ele vai poder brincar na escada. A regra muda. Um dia ele vai poder sair de casa sozinho. A regra muda. Mas os valores não. Qual que é o valor que sustenta o não toque na tomada, não vem perto do fogão enquanto eu estou cozinhando, não vá na piscina sozinho, não atravesse a rua sem segurar a mão de um adulto? Tem um valor. Acima de todas essas regras, existe um princípio, um valor, que é preservar a própria vida, que é se proteger, ser responsável por si mesmo, responsável pela própria vida. Agora, enquanto adolescente, você vai colocar regras? Sim, mas não sem expor os valores. Porque agora as regras vão ficar. O que precisa permanecer é o valor. É ensinar esse indivíduo a se proteger, ser responsável por si mesmo, a cuidar de si mesmo. E não, isso não é mágica. Não vai acontecer da noite para o dia. E aí você vai fazer o que eu já ouvi de pais várias e várias e várias vezes. Eu canso de falar. Eu já falei 20 vezes. Eu não sei quantas vezes eu já expliquei e não adianta. Eu quero te dizer, adianta. Mas esse é o seu trabalho. Repetir o que foi dito é o seu trabalho. Porque fica. Mas fica à medida que você repete. Ele pode cansar, mas você não. Não se canse. Não se canse de ensinar os valores. Regra de novo, não pode de novo. Até que o valor por trás dessa regra esteja internalizado em você, eu vou ter que te falar não. Mas quando esse valor estiver bem fixado dentro de você, bem colocado, aí você cria suas próprias regras. Mas por enquanto você ainda precisa de um pai, de uma mãe, para dizer para você, por aqui sim, por ali não. E em casa eu te explico por quê e a gente conversa sobre. E estar aberto para rever as regras. Hoje, ele não pode ir com o celular para o quarto. Mas quem sabe amanhã ele já não possa? Não sabemos. Isso precisa ser construído entre vocês. Então foi esse o nosso papo, no nosso encontro de hoje. E uma das coisas que foi levantado nesse encontro foi a questão das más influências. Já falei tantas vezes e entra por um ouvido e sai por outro. Quanto mais eu falo, não ande com aquela pessoa, mais ele quer andar. Mais ele faz questão de ser a amizade preferida. Aquela que eu falei que não é companhia para ele. Nessa fase da adolescência, lembra que eu comecei falando sobre os lutos? Morreu a identidade. Ele quer descobrir quem ele é. E eles não sabem, eles não são nada. E por causa disso, uma das coisas que ajuda esse adolescente a sobreviver a essa fase da vida são os grupos. Se tornar um com alguém, já que eu não sei quem eu sou. Eles precisam de alguém que não seja os pais. Muitas vezes alguém com valores diferentes, que demonstrem coisas diferentes, para descobrir quem são, para testar quem eles são. Eles estão buscando a identidade. E nessa busca pela identidade, eles se unem a pessoas. Sim, limite. Limite as amizades, limite as pessoas na medida que você pode, porque você enxerga, e eu concordo com você, aquilo que eles não podem enxergar. E é importante que as suas regras sejam explicadas com argumentos, e esse pode ser um, de que você vê o que ele não vê, mas explique para ele o que você vê. Quando não adiantar, lance mão daquilo que você pode lançar mão. Agora, é importante que você saiba, e acredito que você tenha essa consciência, e talvez esse seja um motivo de desespero para você. Quando você pensa que nem em todos os lugares você vai poder estar, nem tudo você vai poder evitar. Você não sabe com quem que ele vai sentar no intervalo da escola, por exemplo, onde eles comem, tem tempo, 20, 30 minutos, com pessoas de outras turmas que você não tem ideia de quem é. Você não sabe com quem ele conversa às vezes, você não tem total controle de com quem ele conversa, com quem ele está. E aí? E aí que eu te digo, você precisa fazer um trabalho com seu filho que você confie depois. Confie no trabalho que você fez. O que você construiu com esse adolescente durante toda a infância dele. Os valores estavam lá. Não eram falados. As regras eram faladas para representar os valores. Os valores estavam lá. Porque a casa vive sobre valores. O que é importante para essa casa. O que importa para essa casa. Agora, quando você não tiver mais o controle de tudo, o que foi posto, está posto. E será testado. Cabe a você a confiar no trabalho que você fez. Acreditar no trabalho que você fez. E depois, tudo que você pode descansar é que você criou filhos para fazerem escolhas. Lá do outro lado dessa travessia, quando adulto, ele fizer escolhas que você não queria que ele fizesse, aí é sobre ele e não sobre você. Mas durante a adolescência, o seu trabalho é repetir,
pôr, repor os valores, limitar à medida que pode, conversar, mas confiar. Não tenha medo, esse adolescente ele precisa descobrir o que existe de possibilidade além da fronteira da própria casa. Mas ele mantém dentro dele aquilo que você, junto com ele, construiu em seu mundo interno. Esse foi o tema proposto no nosso próprio bate-papo, na nossa conversa de hoje, e eu espero você às terças-feiras, de maneira quinzenal. Se você deseja participar desse grupo, entre em contato para eu te colocar no nosso grupo do WhatsApp, e é lá que você recebe informações para participar quinzenalmente, online, gratuitamente, de um grupo de conversa sobre desenvolvimento emocional da criança, do adolescente, educação de filhos e todas as contribuições que a psicanálise pode fazer neste universo.